Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mais um episódio do nosso Data Driven Decision, nosso podcast sobre dados, com o apoio da Super BI. A gente se reúne com uma frequência com os amigos, que compartilham conosco essa mesma paixão, essa mesma vontade, de fomentar a cultura de dados, que a gente acredita que boas decisões, elas vêm da investigação do passado, de olhar os dados, de saber como as coisas acontecem para você orientar o futuro. Então, sempre a gente traz aqui figuras importantes que compartilham esse pensamento para conversar com a gente, colocar suas opiniões, as suas experiências de como a cultura de dados pode ajudar a sociedade, de um modo geral, a ser mais ágil, mais produtiva, e tomar decisões melhores. Hoje, a gente vai retomar um tema que a gente já tratou aqui, normalmente a gente traz temas setoriais, A gente já falou de logística, de uma forma mais ampla, talvez mais para a parte de logística de armazéns, E hoje a gente quer falar mais da entrega, da milha final, que chega ao consumidor, seja ele B2C ou B2B, mais ligado, então, à logística de transporte. E acho que o tema conveniente, oportuno, porque estamos chegando na Black Friday, que sempre traz um desafio logístico, E, sem dúvida nenhuma, quem está bem preparado tem mais sucesso, E menos dor de cabeça na Black Friday. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui nosso co-host, nosso querido amigo Léo Matti. Olá, Léo, tudo bem? Boa noite. Como está? Olá, boa noite, tudo bem? Que bacana a gente ter mais uma oportunidade de compartilhar conhecimento, ouvir novas ideias dos nossos convidados, que hoje vão nos abrilhantar aí com a sua experiência, o seu conhecimento nessa área que o Alex aí comentou, Hoje o tema focado em logística, mais para a área de transporte, e estou ansioso aí para ouvir os nossos convidados, com certeza trazem muita bagagem para compartilhar conosco. Nomes excelentes para discutir esse tema aqui, Muita experiência. Então, quer apresentar nosso primeiro convidado, por favor? Ok, então, conosco, um dos convidados é o Álvaro Fagundes Júnior, nosso colega aí, sediado em São Paulo, nos prestigiando remotamente nessa ocasião. Ele é engenheiro com pós-graduação em administração, com atuação focada nas áreas de transporte, logística, gestão estratégica, gestão comercial. Atuou também em empresas nacionais e internacionais de grande porte e já foi empresário de transporte rodoviário, inclusive. E atua no estabelecimento de operação internacional de empresas que querem expandir no mercado. Desenvolveu a abertura de operações internacionais em empresas de transporte rodoviário de carga e agente de carga aérea, desenvolvimento de rede de agentes e abertura de filiais em outros países, e dentre as suas especialidades no ramo de transporte aéreo, marítimo e rodoviário, nacional e internacional, podemos destacar a abertura de operações internacionais em empresas de transporte rodoviário e agente de cargas, e estruturação comercial e operacional de empresa de transporte. Então, seja bem-vindo conosco, Álvaro. Se quiser complementar ou retificar algo do que eu falei de você aqui, fique à vontade. Não, tá excelente, Léo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Léo, Alex, muito obrigado aí pelo convite. Acho que vai ser um negócio bastante interessante, falar de assunto que a gente gosta. E, no meu caso, como talvez eu seja aqui o mais jovem há mais tempo aqui do grupo, tentar colocar aqui, eu que participei da logística do Antigo Testamento ainda, então eu acho que a gente vai poder entender um pouco mais essa evolução e tentar contribuir. A grande vantagem é que eu ainda estou em atividade, então a gente está aí buscando se atualizar todo dia. Hoje o se atualizar, principalmente nessa área tecnológica, é um grande desafio, porque a cada 10 minutos tudo muda, então eu acho que é fantástico. Só acrescentando um pouco, além de toda essa minha experiência na área de transporte, a minha vida profissional, eu trabalhei 42 anos na área de transporte e logística, dando um detalhezinho que eu acabei esquecendo de passar para você, eu também fiz MBA na área de logística, na área de supply chain, então aqui na USP em São Paulo. Eu sempre brinco com isso, Tudo que se mexe, tudo que se move, eu trabalhei e gosto. A gente está aqui para tentar contribuir nessa conversa e nessa discussão. Legal, muito obrigado, Álvaro. Obrigado demais, mano. Só o teu currículo já dava um episódio inteiro, Álvaro, se a gente fosse... já lotava o nosso episódio aqui. Mas vamos lá, tem bastante coisa para a gente falar. Vamos chamar o nosso próximo convidado, então, Léo. Isso, ok. Então, estará conosco também o Bruno Afonso, que lidera a empresa Da20, uma empresa de consultoria de negócios, especializada em tecnologia e processos, e focada em otimizar operações de empresas para reduzir custo e alcançar alta performance. Eles unem a abordagem estratégica e a execução para resolver desafios complexos e gerar resultados tangíveis, que é o mais importante. Formação acadêmica do
do Bruno inclui aí formação em graduação em Logística e Transportes pela FATEC, pós-graduação em Engenharia de Operações Logísticas, pós-graduação em Lean Six Sigma, ambas pela PUC Paraná, e especialização em Gestão de Projetos Complexos pela University of Cambridge. Também é professor de pós-graduação de Engenharia de Logística e Operações na PUC Paraná. E, além disso, é mantenedor da JA Brasil, membro da American Society of Quality, Curitiba Angels e mais algumas entidades nacionais e internacionais. Então, bastante bagagem aí para trazer assuntos para compartilhar com a gente. Muito bem-vindo, Bruno. Valeu, obrigado, Léo, obrigado, Alex. E ser um prazer aí, Álvaro, também compartilhar a experiência, ouvir e aprender também com você. Fui anotando aqui a tua trajetória, aqui faltou também folha aqui para anotar. Vou precisar do analista aí para ajudar também a compilar tudo isso. É um prazer aí estar com vocês. O teu currículo não fica para trás, não, né, Bruno? Tá ainda extenso, é bastante coisa. É invejável. Então, era super capacitado. Hoje é dia de aprender muito aqui. Legal. Bom, eu vou pegar um gancho para a gente começar nosso papo. Eu vou pegar um gancho do que o Álvaro falou ali, que ele falou que tudo que se mexe, ele já ajudou a gerenciar e tal. E eu acho que um grande desafio no Brasil é essa logística multimodal, né, que deveria acontecer com mais intensidade. Os números não nos deixam mentir aí, acho que mais de 70% da produção é escoada por rodovias, o que por si só já traz uma limitação, um gargalo. Mas temos aí ferrovia, cabotagem, aéreo, né, fluvial, que sempre se fala explorar mais os rios brasileiros, mas a gente ainda não tem a infraestrutura necessária para isso. Isso também passa por tecnologia. Minha pergunta inicial é essa. Falando de logística de transporte, como é que vocês diriam que é hoje, que ainda é muito voltado, portanto, ao modal rodoviário? Em que estágio está a transformação digital da logística de entregas no Brasil? Posso começar? Excelente tema que você escolheu para iniciar, Alex, porque eu tive, como eu disse, eu trabalhei com todos os modais, desde motocicleta na DHL, na FedEx, com navegação, com aéreo, como eu falei, tudo que se move eu trabalhei. Quando eu tinha a minha empresa de transporte rodoviário, na realidade, ela era de transporte rodoviário no nome, porque na realidade o que eu fazia era um transporte multimodal. Então eu fazia a captação de carga aqui no Sudeste, embora ficava muito concentrado em São Paulo, e fazia a distribuição a partir do porto de Suape em Manaus, onde tinha o maior volume. E como é que eu utilizava isso? Eu fazia a primeira milha aqui e a transferência eu não fazia como normalmente se faz por via rodoviária, eu fazia por cabotagem. Como eu tinha trabalhado em cabotagem, então eu tinha todo o conhecimento, conhecia os caminhos para se conseguir os containers, e a gente conseguiu, estudando um pouco, pesquisando um pouco, utilizando o conhecimento de transporte, a gente conseguia fazer, digamos assim, um conhecimento multimodal, que eu acho que até hoje não está regulamentado. Então, com um único conhecimento, eu fazia a coleta, fazia a transferência via cabotagem, né? Evidentemente eu tinha... Quebrava em pernas aí. Isso, né? E fazia, na ponta, eu fazia depois a distribuição, junto com esse mesmo conhecimento de transporte. Evidentemente, ainda não estava regulamentado, como eu acredito que ainda não esteja regulamentado, o conhecimento multimodal de transporte. Não era nem brecha, mas era uma questão apenas de classificação dos embarques. A gente conseguia fazer esses embarques multimodal. E um dos problemas, efetivamente, era o rastreamento disso tudo. Onde estava a informação? Você tinha um operador único, que era eu, mas eu não recebia as informações consolidadas. Então, eu dependia... Como se quebrava em vários pedaços, em várias etapas, você não... fazer essa cola da informação que era um grande desafio, né? E esse é o grande desafio do transporte, isso é o grande desafio eu diria, do serviço de transporte, né? Que aí depois a gente trata disso, mas eu acho que a gente tem e quando eu fazia, eu não estou falando disso há muito tempo, eu vendi a minha empresa em 2017, nós estamos falando de 7 anos atrás. Eu acredito que tenha tido grandes modificações, pelo que eu tenho acompanhado e pelo que eu tenho acompanhado, inclusive, nos contatos que eu tenho aqui com o pessoal de logística, não teve grandes modificações. Eu acho que a gente sempre tratou a logística como a última fronteira da tecnologia. Eu acho que ainda está na última fronteira da tecnologia. A gente tem que ainda desenvolver alguma coisa. De lado, ou não sei se deixando de lado, mas sempre foi um pouco mais difícil de ser tratada, porque o problema é um pouco mais complexo do que você controlar uma produção dentro de uma fábrica. Deixa eu parar aqui, que senão eu começo o entusiasmo para falar e vou embora. Tem um pouco de, parece que de aplicar aquele conhecimento, aquele feeling, aquele conhecimento, aquelas práticas, né? E confiar menos
nas mudanças tecnológicas. Você falou do multimodal, né? É recente também, por exemplo, a carga fracionada na cabotagem, né? Porque antes você tinha que contratar um container inteiro e tal, para ir para Manaus. Eu vou por terra, eu vou por mar, né? Principalmente sendo aqui do sul, do sudeste. A logística para o nordeste ainda é desafiadora. E aí você teria que ter informação, por exemplo, nesse cenário é mais barato colocar num container e ir por mar, ou é mais barato ou mais rápido, né? Às vezes o mais rápido é mais importante que o mais barato, né? Em alguns casos, ir por terra, mas quais são as intercorrências que eu estou sujeito, né? Se acontecer assim, do tipo, mudar o clima, obra, toda essa informação que podia ser, que no momento que eu estou lançando a carga, eu poderia fazer a melhor escolha, né? Como o Waze ou como o Google Maps faz a melhor trajetória para a gente. Mas isso ainda não é tão rápido, assim, tão instantâneo, tão em tempo real. E você acaba, às vezes, tendo um reflexo no custo por conta disso, né? Mas, enfim. Bruno, qual que é a sua opinião sobre isso? E sobre o estágio da transformação digital na logística? Eu concordo com o Álvaro. Eu vou pegar essa última fala do Álvaro, assim, quando o ambiente ele não é controlado, né, Álvaro? Ou seja, o problema da logística ele está na rua, né? Então é muito mais difícil de controlar, né? Se a gente fala assim de um embarcador que tem a indústria, ele tem uma complexidade que é transformar, né, um produto, mas essa complexidade ela está dentro de casa. Então, se a gente for para o conceito de complexidade, né, que é complexidade na maioria que um sistema composto por vários, né, múltiplos elementos interconectados. O que você faz dos jogos, né? quando esse elemento que está interconectado não está no seu campo de visão? Ele está a 2.000 quilômetros e em movimento ainda, né? Ou seja, o alvo é muito mais difícil. É como se você, por exemplo, como se fosse para aumentar a produtividade de uma linha de produção, você tem uma equipe de engenheiros ali, de dados disponíveis num equipamento e que você consegue ali no teu campo de visão e com alguns testes em ambientes controlados fazer os experimentos. E na logística, você tem que atacar a flecha, né, para acertar o alvo em movimento e não sabe o que está acontecendo, porque tem as minhas áreas de sombra, eu tenho as intempéries aí das rodovias. Então, essa complexidade dos sistemas interconectados dentro da logística, por vários momentos na cadeia, ele se desconecta. Então, assim, aumenta muito a questão da complexidade. Avançou bastante, né, de 17 para cá, mas muito provocado pelo embarcador, né? Muito provocado pela indústria. Eu nunca me esqueço de uma pessoa que eu conheci na indústria, que ele ficava inconformado e fala assim, puxa, eu pago R$50 no meu hambúrguer e eu sei quem vai me entregar, quando que vai entregar, né? E se tem algum problema, eu ainda posso mandar um chat lá para o entregador. Agora, eu contrato um frete de 20 mil, 30 mil reais e eu não tenho ideia quando que vai chegar, e se acontece algum problema, eu não sei. Como que a gente consegue equalizar isso, essa experiência do usuário que está muito acostumado a ter isso já na mão, e aí chega na transportadora e fala, mas como assim você não tem o base da visibilidade do que eu preciso para receber, por exemplo, a minha carga, a minha encomenda? Então, desses anos para cá, os transportadores foram não pego de surpresa, porque isso é uma evolução que vem acontecendo há bastante tempo, mas a exigência do consumidor parece que foi do dia para a noite, assim, na percepção de que tomou o susto, né, Álvaro? Quem estava lá assim, caramba, estou sendo demandado, as áreas de tecnologia, quando tem, né, no transportador, gera-se um backlog enorme, porque descontar aí anos de evolução tecnológica em alguns meses é muito difícil, só que não tem um caminho de volta. Ou as transportadoras, né, ou o transporte se adequa a isso, e eu vejo cada vez mais, vamos olhar agora o lado bonito, né, da Lua, que eu vejo muitas empresas de transporte investindo, eu vejo muita tecnologia aparecendo. Fui recentemente num evento da Polícia Federal sobre inovação, e foi muito bacana ver vários cases aplicados para a logística, de aplicabilidade, de rastreio, enfim, fora os ecossistemas de inovação, fora as parcerias também que as transportadoras fazem com novas startups, assim, o movimento ele está acontecendo. Entrou na agenda, né? Entrou na agenda. Entrou na agenda,
para um país, né, com dimensões continentais iguais do Brasil, o esforço ele é imenso, né, para conseguir acompanhar. Mas eu vejo os esforços acontecendo e é um caminho sem volta. Mas precisa ser mais rápido, de certa forma, não? Eu acho que você falou, quem acabou puxando isso não foi uma necessidade natural do transportador, do serviço, mas o embarcador exigindo, pô, eu tenho esse nível de transformação digital acontecendo na minha indústria, e quando eu contrato uma prestação de serviço de transporte, eu também quero isso dele, né? Porque eu controlo tudo com KPIs e tal, eu tenho visibilidade em tempo real, torre de controle e tal, eu quero esse nível de informação também do meu prestador de serviço. Ele que tem puxado essa transformação digital, assim, né? E eu acho assim, você falou da experiência do hambúrguer, né? O e-commerce colocou a experiência de entrega em outro patamar, né? Isso. Então, aquela coisa de você ter a visão na palma da mão mesmo do que está acontecendo. Em tese, deveria ser mais simples para as grandes cargas que são concentradas, você ter esse nível de rastreabilidade, no entanto, você tem isso com a moto, dentro da cidade, claro, mas com o caminhão na estrada você não consegue. Qual que é o caminho, então, para a gente chegar nessa experiência? E os progressos da humanidade muitas vezes são ocasionados por momentos de ruptura, e esse exemplo que Bruno citou aí me remete bastante à pandemia, né? Talvez essa facilidade de a gente saber onde é que está, em que momento que chega o hambúrguer aí dos R$ 50, foi muito provocado pelas entregas que foram aceleradas, né, e criados meios durante a pandemia. E isso gerou um mimo para as pessoas, né? Então a gente tem esse conforto, né? Se mal acostumou com isso, e por que então uma carga de 20, 30 mil reais de frete não pode proporcionar a mesma experiência? E claro, o Bruno também já respondeu, né, que não é tão simples assim quando os meios, né, estão fora do controle, mas aí entra a nossa tese aí dos dados, né? Quanto mais você tem guardado, né, e considerar, né, esse passado, essa experiência que os dados contam, mais você pode se preparar e eventualmente buscar meios de passar essa informação de maneira precisa, como o povo precisa e gostaria de ter, né? Depois que ficou mimado aí com a agilidade e a eficiência das pequenas entregas, né? E é isso, né? Às vezes esse progresso tem que ser provocado por uma crise, por uma situação adversa, né? Tem um empresário que, numa palestra que eu assisti, era uma palestra sobre inovação, né? E ele fala assim que a evolução nas empresas normalmente vem de duas formas, né? Ou pela inovação ou pelo empurrão, né? Então, ou vai por bem ou vai por mal. Né? Talvez aqui a pandemia, né, que foi um período difícil para todos nós, talvez foi um impulso, né, para gerar ou empurrão, né? Dentro desse aspecto, eu acho interessante, é basicamente o seguinte: eu acho que a gente, de vez em quando, a gente acaba também sangrando em saúde. O que eu quero dizer com isso? A gente tem níveis de informação que a gente tem que estar acostumado ou tem que estar pactuado entre as partes. Eu acho que, por exemplo, na última milha, esse nível instantâneo de informação tem que estar claro. Ou seja, a demanda ela é muito grande do consumidor, que acabou se acostumando com isso. Agora, num estágio anterior, num nível anterior de transferência ou de qualquer outra coisa, estamos falando de transporte especificamente, talvez ele tenha que pactuar exatamente qual é a expectativa de informação que o cliente vai estar querendo. Porque, na realidade, o que ocorre? A gente ficou, como o Léo disse, a gente ficou mal acostumado com a quantidade de informação que acabou sendo gerada durante a pandemia. E, na realidade, ou seja, a coisa é muito instantânea. Agora, existe necessidade de ser tão instantânea em alguma etapa de todo o processo, e o processo de transporte, eu estou falando do mais complexo, né, que é da carga fracionada que a gente citou, que é da coleta, né, que é a primeira milha, do processamento, da consolidação, que é o processamento, da transferência, da desconsolidação e da entrega final, que é a última milha. Qual é a necessidade, o que é necessário em cada uma dessas etapas do processo para a gente estar controlando e bem todo o transporte, né? Então, eu acho que é uma questão. Evidentemente, as coisas estão
evoluindo cada dia mais, cada dia aparece mais apps e tudo mais, mas eu acho que a gente não deve, o que a gente deve parar e deve analisar e criticar para a gente não morrer sangrando, né? Sangrando de saúde. O que é importante em cada etapa desse processo para controlar, para que a gente consiga ter um controle otimizado de toda a cadeia, desde lá da coleta até a entrega final, quando o cara assina o canhoto de entrega. Boa, boa. Porque às vezes é isso, né? A gente também discute, às vezes, né, Léo, aqui o drama da informação em tempo real. Tempo real. Mas por que você precisa em tempo real dessa informação, né? Um delay de 5 minutos seria crítico para você nessa informação? Às vezes, não. Às vezes as pessoas se acostumam com essas frases e colocam, de repente, uma RFP, né? Tempo real. Só que tudo isso tem custo, né? O tempo real tem custo. Né? E às vezes, se ela não é tão relevante, ela tem que ser ponderada se você quer absorver esse custo ou não. Exatamente, tem essa famosa e ingrata relação custo-benefício, que sempre precisa ser lembrada. Né? Mas eu acho assim que a gente está falando de informação aqui, né? E assim, a informação ela pode ser usada analytics e monitoring, né? Ou seja, eu posso usar para monitorar, que seria o tempo real, saber onde o caminhão está, se ele vai atrasar ou não é. E analytics, eu olhar o passado e saber o que eu posso fazer para ganhar performance, para ganhar custo, para, enfim, melhorar, né, meu processo com o que eu aprendi até o momento. Então, são coisas diferentes, monitoramento e análise de dados. Mas me parece que um dos problemas é que a informação ela existe, mas ela não está disponível, ela não está ao alcance. Né? Eu que participei um pouco desse mundo da logística, eu vi que há sempre uma certa proteção à informação, assim, uma tendência de não compartilhar dados, de guardar os dados para mim. Então, você acha que isso é uma barreira? A informação, às vezes, ela está disponível, mas ela é sonegada, quando isso é cultural e não só tecnológico, em termos de logística de entregas? Eu posso falar sobre um aspecto, como eu falei, né? A complexidade na logística, ela é muito maior porque as conexões, elas não são tão interligadas, né? Ou seja, o teu produto, ele está na rua, né? O teu principal ativo, ele está na rua. É tipo a indústria pegar a máquina dela e ficar andando aí para o Brasil inteiro, 2.000 quilômetros, 5.000 quilômetros. A performance, o OEE, não vai ser o mesmo. Né? Então, acho que tem esse ponto. Tem o ponto... A logística em si, no Brasil, é muito novo, né? Assim, eu entrei na faculdade de logística em 2006, pra ter uma ideia. Poxa, na época lá, né, Álvaro, logística lá, o pessoal só falava sobre, ainda na época, o Pedro e o Bino, né? O meu apelido na faculdade era Pedro e Bino, né? Tinha as equipes de processamento de dados, já de tecnologia, né, de administração. Quando eu falava que eu fazia logística, falava assim, poxa, né, o apelido era só Pedro e Bino, não tinha esse conceito. Cilada, Bino. Isso, tem esse ponto acho que da logística ainda ser muito nova, né? A gente começa falando sobre logística empresarial, acho que lá um pouquinho antes ali, década de 90, um pouquinho falando sobre logística empresarial, agora pega a logística mesmo como supply chain e como entrega, mesmo a gente está falando de 25 anos para cá, né, Álvaro? Coisa muito recente, né? Num cenário de um negócio, ele é um bebê, né? A logística, eu vejo assim, ela muito ainda recente. E como ela ainda é muito recente, é natural, né? Pelas milhares de empresas que existem e fazem esse segmento, também muito recente para todos, né? Assim como o Brasil ainda é um país jovem comparado aos demais países, então a gente tem que descontar, independentemente da política, independente de um monte de coisa, que a gente ainda tem um caminho muito grande a trilhar, né, como país, para também chegar numa maturidade, né? Coisa que os outros países já passaram e já erraram muito também por muitos anos, né? E até por séculos, inclusive. Então, acho que tem esse ponto, Alex, de ser um negócio em si muito novo, e isso aí requer maturidade. Porque aí eu vou chegar na resposta, o que eu acho da sua pergunta, que é, essa questão da relação dos dados tem a ver com maturidade. Tem a ver, primeiro, que eu não precisava, porque o mercado ele não exigia isso para mim. Então, imagina que você trabalha dentro de um setor onde os teus concorrentes, você olha para o lado e não tem isso. Por que eu vou fazer aquilo que o meu concorrente não faz? Não tem uma preocupação. Aí gera-se aquela falsa sensação de que está tudo bem. Acontece a aceleração que o Léo falou sobre pandemia, deixando todo mundo mal acostumado. Opa,
deixe ocorrer. Tanto é que o backlog das transportadoras era para manter o sistema legado, não era para projetos de inovação. Se você entrasse para uma clássica TI de uma transportadora, os chamados que tinham lá, que era para os ERPs, para os TMS, era para fazer ajustes e pequenas melhorias no sistema legado. Era isso que tinha. Projetos sobre troca de ERP, sobre melhoria, sobre visibilidade da cadeia, sobre torre de controle. Então, sistemas aí são realmente muito novos. E como é muito novo, é a mesma coisa que hoje inteligência artificial, né? Todo mundo fala um monte de coisa, cada hora você aprende uma coisa diferente, mas não existe ainda um conjunto de boas práticas porque ainda está em maturação, né? A gente ainda está formando os pilares para que sim tenha conjunto de boa prática. Então, acho que a logística está chegando ainda nesse ponto de maturidade para lidar com os dados. Porque aí chega-se também no outro ponto. Agora eu tenho a ferramenta. Aí eu vou colocar experiências que eu tenho com clientes, né? Colocamos a experiência, colocamos a ferramenta. O time, ele está pronto? Muitas vezes ele não está pronto. Você tem a ferramenta lá. O que eu faço a partir desse dado? Como é que eu dou contexto para esse dado? Como é que eu faço a pergunta certa para esse dado? E aí entra, acho que a resposta da tua pergunta, que as pessoas estão segurando os dados? Sim. Bem honestamente, eu acredito que sim, mas não porque elas querem. Eu acho que por conta de todo esse contexto que envolve essa ainda evolução, né, de maturidade de dados na logística. Concordo. Só para cultural também, né? Só para dar um exemplo, que eu falei que eu sou da época do Velho Testamento da logística, quando eu comecei em 1977, numa multinacional americana, e o departamento que eu trabalhava era distribuição e tráfego, não se falava em logística. A palavra logística e o conceito de logística veio um pouco mais tarde. Eu acabei assumindo, depois, para uma outra multinacional que eu acabei assumindo uma gerência de logística. Eu era gerente de logística e ninguém entendia o que era. Inclusive, quando veio o meu cartão de visita, veio logística com J, não com G. Então, para explicar o que era. E essa parte de, digamos assim, não vou dizer sonegação, mas ocultação do dado é o seguinte: você está entrando numa área que não é sua. Esse dado é meu, é da produção, esse dado é do almoxerifado, do estoque. Então, você, como logística, você teria que olhar holisticamente a empresa, você tinha muito esse aspecto que eu acredito que não tenha modificado muito, como o Bruno está falando aqui, ainda tem esse tipo de coisa. Interessante. Muito bom. Falando de logística e dados, né? A gente fala de BI, não Business Intelligence. Falando justamente de inteligência, que é você estudar os dados, né? A inteligência é uma etapa, né? Dado, informação, inteligência. E a logística, ela é isso, né? A logística não é movimentar a carga, né? A logística é fazer a movimentação de carga da forma que ela consuma menos recursos quanto possível, né? Porque a logística vem da tradição militar. Eu tenho que levar uma tropa de um lugar para outro, como é que eu faço isso com o mínimo de recursos possível, né? Consumindo o mínimo de recursos possível. Então, acho que a inteligência, ela é um requisito da logística, né? Se você só agir, se você só movimentar a carga, você não está fazendo transporte, não está fazendo logística. Como é que a gente faz logística sem dados, sem inteligência e ainda carecendo de uma cultura, né? Acho que o Bruno puxou um ponto importante. A gente está pensando em hardware e software, mas tem um humanware aí que tem que ser levado em consideração e tem que ser preparado para isso. Porque senão você instala, às vezes investe bastante até, e as pessoas sequer às vezes têm um hábito de olhar o dashboard antes de tomar uma decisão ou de revisitar os dados, né? Como que a gente trabalha a cultura, Warners, a despertar para a relevância desse tema na logística de entregas, para justamente chegar no ponto que a gente está tratando aqui, que é a performance da entrega orientada a dados? Eu acho que, bom, eu vou pegar a frase de uma gerente de logística que está num projeto com a gente, e me chamou a atenção essa frase dela durante um dos comitês, que é assim: Bruno, se eu fizer a minha relação de carga movimentada versus informação que eu forneço, eu sou uma empresa de fornecer informação.
Porque tem cliente o dia inteiro me ligando aqui, mandando mensagem, querendo saber, enfim. Hoje, eu acho que essa parte está mais pela dor, sabe, Alex? Porque, assim, é uma enxurrada de necessidade de saber se tem ou se não tem. Então, a preparação, primeiro, as empresas estão vendo e estão sentindo que elas precisam. Antes não era necessário, né? Das primeiras aulas que eu tive na faculdade sobre logística, meu professor brincou, falou assim, logística é muito simples, existe um caderninho aqui, e nesse caderninho aqui tem todas as possíveis justificativas o porquê que você não você não consegue chegar no ponto B se você já saiu do ponto A. Ali, o pneu furou, a polícia passou, teve um acidente na estrada e tal. Era um caderninho. Hoje, esse caderninho ele não funciona mais, né? Porque tem geolocalização, tem um monte de informação, tem macro, protocolos já de segurança, tem GR. O motorista, coitado, né? Ele olha ali, acho que ele está numa nave, né, da SpaceX, cheio de botão, um monte de coisa, tem que ter código para tudo. Se ele vai no banheiro, tem que ser na macro, se ele para não sei o que, tem que parar no posto certo. Ou seja, tudo hoje que o transporte faz, ele gera já informação. Seja informação para telemetria, seja informação que vai para o GPS. O hardware, eu diria assim, ele está muito até avançado para a situação que nós estamos hoje, assim, de tecnologia. Está bem bacana. E eu acho que esse outro lado, que são das pessoas, já existe essa necessidade como vantagem competitiva. Eu vim da área da qualidade também, porque auditava os fornecedores, né? O que você tem? Você tem a ISO, estou querendo saber se você tem boas práticas e tal. O conceito de qualidade total no Brasil, ele também foi empurrado, né? Assim como o Léo falou, ele foi empurrado. As empresas, se elas ficassem, elas estavam muito bem onde elas estavam. O consumidor lá, ele permitia um produto que não tivesse tanta qualidade. Então, da mesma forma que aconteceu com a qualidade total das empresas se adaptarem por uma necessidade, as equipes também que eu vejo dentro da área de transporte também já estão aplicando com uma qualidade, como eu falo do lado, o lado bom da Lua, né? O lado bonito da Lua, que e muitas empresas e muitas pessoas, elas querem, como eu falei sobre essa gerente de logística, fala assim, poxa, eu tenho que dar informação, como é que eu me preparo melhor? Claro que hoje, se você faz a média, porque assim, são muitas empresas. Então, na média, o nível ainda está aquém do que poderia estar. Né? A gente tem uma pulverização muito grande, né, de empresas. Assim, para mim, é um dos segmentos que mais tem pulverização e menos tem share nos grandes grupos. Né? Se você pega o principal grupo de transporte hoje do Brasil, ele representa muito pouco do share do Brasil de transporte rodoviário. Então, ainda tem muitas empresas ainda para se profissionalizar nesse sentido, mas o que eu estou acompanhando é que das principais, aquelas aí que concentram grande volume de movimentação, as pessoas estão se preparando cada vez mais, aquém ainda do que é necessário, né, para manter uma qualidade boa, mas avançando a passos constantes. Bom. Álvaro, quer comentar uma coisa sobre esse aspecto da cultura? Sim, eu queria até em dúvida. Hoje eu queria entender um pouco mais, acho que o Bruno pode me dar esse insight. Qual hoje o nível de investimento de tecnologia nas empresas de transporte e logística? Como é que está? Porque antigamente ele era um pouco alto, hoje está mais democratizado, digamos assim, porque não depende tanto mais de hardware, é mais de software. E software hoje, como você pode estar trabalhando em nuvem, acredito eu que ficou um pouco mais acessível a todos, né? Como é que é a sua visão em relação a isso? Como é que é a sua experiência, nem a sua visão, como é que é a sua experiência em relação a isso? Eu separo ela em grupos, né? Vamos pegar, assim, pequeno, médio e grande, né? Então, assim, sobre empresas de transporte. As grandes, Álvaro, né, já tem estrutura, já tem um conselho com uma cadeira falando sobre comitê de tecnologia, já existe uma estrutura, né, bem desenhada e com uma quantidade assim relevante de profissionais. Você pega assim, empresas bem estruturadas, a gente fala aí na casa das 50, às vezes até 100 pessoas trabalhando na área de tecnologia.
Isso para transporte é algo realmente muito impactante. Só que lembra que das grandes, elas estão concentradas em poucas empresas, que são as grandes. Sim. Aí você vem para as médias, né? As médias ainda é um movimento tímido. Geralmente, na média, o que eu vejo, né, de benchmark e também de clientes, você ter uma pessoa responsável, muitas vezes, pela área de tecnologia, com alguns assistentes, mas empresas assim que já movimentam milhões, tá? E que, de certa forma, conseguem entregar o dia a dia. Só que essas empresas médias, elas estão cada vez mais procurando, assim, como equilibrar o aumento dessa área de tecnologia, a procura, né, que vem através, inclusive, da DaVinci. Como que eu aumento, mas também sem onerar tanto o custo. A gente sabe que a maior dificuldade de transporte é a margem, né? Então, pegar o percentual do que sobra da margem e depois distribuir para todas as outras áreas, né? Estou falando de pessoas, estou falando de financeiro, estou falando de operações, ativos. Sobra muito pouco do bolo, né? Para depois investir nas demais áreas. Mas tecnologia está cada vez mais avançando. Agora, da pequena, Álvaro, a pequena é aquela que eu vejo, né? Que muitas vezes ali está com seu emissorzinho de CTE, que às vezes está pagando ali um salário mínimo para rodar ali o emissor de com muita dificuldade, né? Mas eu estou falando aí de pequenos transportadores. Só que tem uma massa muito grande no Brasil, né? Só que assim, se você junta os pequenos transportadores, a frota dos pequenos transportadores, caramba, dá uma... acho que dá a maior transportadora de outros países, né? Quando você junta todo esse exército que tem de pequenas transportadoras. E aí, para o cliente final, é a média que vale, né? Porque você está sendo atendido por diversas empresas. Pega um embarcador normal hoje, ele vai ter de 10 a 20 transportadoras fixas para atender. Imagina isso, de 10 a 20 transportadoras fixas. Sem falar que as transportadoras principais subcontratam daí transportadores regionais também, né? Então você cria uma rede isso mesmo. E conectar todo mundo. Acho que o Álvaro passou por essa experiência, né? Porque já fui empresário do transporte. Você tem que... Porque não tem cobertura para o tamanho do Brasil, né? Em termos de extensão geográfica. Aí você tem que contar com pequenos prestadores de serviços regionais. Cara, aí colocar todo mundo na mesma tecnologia, na mesma esteira, é muito desafiador mesmo. No mesmo patamar é mais difícil, efetivamente. Por isso que eu acho que... Não, por favor, Álvaro, não quero te interromper. É mais pensando no modelo, né? Que esse modelo de negócio de você subcontratar é um negócio que sempre existiu, né? Historicamente, não teoricamente. Historicamente, todas as empresas de transporte têm no máximo 30% de frota própria e subcontratam e utilizam ou carreteiros, ou freteiros, ou agregados nos outros 70%. Então, existe uma grande massa mesmo de transporte, conforme o Bruno está falando, que são os pequenos, né? E o desafio é colocar no mesmo nível tecnológico, né? Exatamente esse é o grande desafio, para poder fazer. Por isso que eu disse em negociar o nível de informação que é necessário em cada fase do processo de transporte. Evidentemente, na entrega final, na última milha, onde existe também... A grande maioria, qualquer empresa que seja, é toda contratada ou subcontratada. Nessa daí existe uma necessidade alta de tecnologia para você poder dar informação praticamente instantânea. É isso, né? Quer dizer, a gente vai entendendo um pouco isso, né, em relação de uma necessidade que tem e que hoje é irreversível, né? Cada vez mais isso vai estar se aprimorando, é tentar entender como é que faz e ir avançando aos poucos. Né? Porque hoje não tem a disponibilidade do instantâneo para todos. Né? Só que aí que entra a questão do business analytics mesmo, quando você tem um setor que tem uma margem tão baixa e que dinheiro não leva a desaforo, eu tenho que aumentar muito mais a minha qualidade do dado e tenho muito mais a qualidade da análise. Eu falo assim, puxa, então eu tenho 30% de frota própria, o resto é subcontratado, depois terceiro.
Se eu não monitoro isso em tempo real, eu não sei se necessariamente eu estou recebendo a melhor margem para a minha frota, né? Porque eu estou entregando uma rota para uma outra empresa ou quarteirizar. É muito difícil chegar no nível, né, Álvaro, você que também teve empresa, chegar no nível de margem por rota, porque aí é que está a questão do ganho, né, da transportadora. Assim como uma empresa sabe qual que é o melhor produto que tem que colocar na melhor máquina, porque vai te trazer a melhor margem, né? Ó, aquela máquina ali passa melhor o produto B. Ah, então vamos passar a produção por ali, porque ela tem uma eficiência melhor, ela vai consumir menos dos meus recursos, né? Quando eu trago isso para dentro de transporte, eu preciso ter um painel que me mostre, em tempo real também, o que está acontecendo. Porque se a minha linha de produção, que é o caminhão, ele está na rua, eu preciso ter os meus olhos dentro da empresa. E isso em tempo real para me ajudar na tomada de decisão mais rápida. Uma frase que eu uso bastante, que é de análise crítica. Sempre quando a gente vai para análise crítica, é achar a causa raiz do problema. E, invariavelmente, na causa raiz do problema, o que a gente encontra ali como causa raiz do problema? Incompetente motivado. O que é um incompetente motivado? Não é incompetente no conceito, né, pejorativo da palavra. É assim, olha, aconteceu uma situação, a pessoa que estava ali na hora não tinha competência para tomar aquela decisão, não tinha dados... Tinha as habilidades, né? Isso, mesmo assim aconteceu. Aí você chega lá e fala, poxa, mas tem um padrão para isso? Não, não tem. Mas por que você teve que fazer isso? Você tinha dados para fazer? Ah, não tinha, mas eu tinha que tocar em frente, né? Se eu paro aqui o negócio, como é que eu vou entregar? E aí que a margem vai embora, aí que a questão dos desperdícios aumentam, porque é uma série em cadeia de decisões que você vai tomando ao longo do processo que vai fazendo com que a margem do transporte perca cada vez mais. É uma série de complexidades. E quando fala de solução, o que eu vejo, né, mais pronto para acontecer, que eu falei que é um dos momentos mais propícios que tem, né, que os times eles estão preparados, é dar essa informação, capacitar os times para que tomem a decisão no dia a dia com dados. Que aí com dados eu vou ser um competente motivado. Aí o competente motivado vai tomar decisões corretas, entregar bem, né? Conseguir entregar mais margem para a empresa. Para finalizar, assim, porque o embarcador também, ele não quer pagar por essa ineficiência. Né? Você fala assim, mas o embarcador ele quer que reduza o frete em 20%. Assim como qualquer negociador, né, vai também querer reduzir mais. Então, se eu tenho a tecnologia que me ajuda a escalar e reduzir também o meu custo, é um caminho sem volta. Eu tenho que investir nesse ponto. Né, Alvaro? Você falando, veio na minha cabeça um exemplo que eu tenho aqui, um caso que eu conversei com ele, que na realidade é o seguinte: nós estamos falando de informação, de tecnologia, e nós estamos falando muito olhando a relação transportador-embarcador, ou operador logístico-embarcador. Eu acho que a coisa começa também a ficar um pouco mais, digamos assim, na necessidade, e as empresas vão começar a perceber isso, que é na intralogística, ou seja, o que eu necessito de informação para administrar a minha empresa de transporte. Tem um exemplo, isso vem muito a calhar, da maior empresa de transporte hoje no Brasil, que faz entrega de pequenas encomendas e de encomenda. Conversando com ele, né, ele é o dono, né? Então, o que ele faz? Inclusive perguntando tecnologia. Ele falou, olha, em relação a tudo que é necessário para o transporte, eu tenho mais de 150 pessoas no meu departamento de tecnologia aqui, de informática. Na parte de política comercial, eu tenho também um outro tanto aqui no meu departamento comercial. Mas, para mim, a informação que eu quero, a informação que eu preciso, e eu cobro ela todo dia, a hora que eu chego no escritório, às 8 horas da manhã, é o seguinte: eu tenho que saber de todas as filiais e de toda a minha transportadora como é que está a situação da frota, dos pneus e do combustível. Esses 3 fatores matam qualquer empresa de transporte se não forem controlados. E ele montou toda uma estrutura para controlar toda a empresa, e ele só controla frota, caminhão, pneu, né, e combustível. São coisas que estão fora do controle dele, né? Fisicamente, inclusive, né? Exatamente, pela distância. Está fora, né? Não está no ambiente controlado, né? Exatamente.
Só para entender o nível de informação que cada um necessita. Por isso, a gente fica falando, parece que é coisa de outro mundo, um negócio assim meio de NASA, né? Meio de esse tipo de informação. Não, mas informações mais fundamentais da operação também são importantes, são extremamente importantes. E às vezes difíceis de obter, né? Não há precisão que se precisa, né? Exatamente. Da informação. Pessoal, só esses minutinhos finais aqui para falar de futuro um pouquinho, então, tá? Se vocês, como consultores, né, vamos fazer o seguinte exercício. Se tivessem que dar um conselho de tecnologias indispensáveis para se investir em 2026, quais seriam essas tecnologias indispensáveis para um empresário do mundo do transporte investir em 2026? Um futuro quase presente, né? 2026 batendo a porta. Só um presente já, praticamente. Não precisa nem de grande bola de cristal. Muita gente já deve ter colocado até seus budgets para 2026, mas para fins didáticos aqui, quais são as tecnologias must to have? Eu, bem pragmático, vou na linha aí desse presidente aí, dono da empresa que o Álvaro falou. Já matou, assim, a questão do que o simples, na verdade, é o que faz com que a empresa cresça e avance. Eu pegaria essas informações, que são o básico do transporte, sentaria com o time de tecnologia, chamaria a Da-Vinci e o Super BI também, bater um papo de como que se estrutura a arquitetura, tem uma questão de arquitetura que precisa ser bem construída, né, para ser gerada essas informações, e colocaria esses indicadores em tempo real e faria o teste ali numa pequena filial. Isso não precisa ser na empresa inteira, porque é isso que acontece também com as empresas, né? Eu vou melhorar minha saúde, eu vou ser fitness, né? Aí eu planejo que eu vou na academia de segunda a segunda. Então, eu acabo não conseguindo na segunda, no primeiro dia eu já deixo ir de todos os outros, né? Me desanimo. As empresas... um desafio muito alto, né? Os projetos que geralmente dão errado, né, que a gente acompanha, é porque a empresa queria ir realmente muito, muito afoita. Então, eu pegaria aí essa dica do Álvaro e do dono da empresa de transporte, que eu concordo em gênero, número e grau, e colocaria isso para rodar, colocaria isso num painel, colocaria num BI, no Analytics, treinaria as equipes também, como fazer análise de contexto, de indicador, o que é indicador, o que é métrica, o que é acompanhamento, o que é item de verificação, porque aí precisa também fazer uma calibração também com os times, e colocaria rodando ali por... Álvaro, o que você diria que são as tecnologias? Em termos de futuro, uma coisa que é óbvia, né, é a inteligência artificial, quer dizer, do jeito que ela está hoje, do jeito que ela chegou. Eu tenho acompanhado muito, né, eu tenho tentado me atualizar diariamente sobre a inteligência artificial e tenho descoberto que ela é efetivamente um instrumento muito poderoso. Ela não é um substituto de nada, ela é apenas um instrumento muito poderoso. E eu acho que isso pode ajudar. Eu acho que essa tecnologia ela pode ajudar, mas nada que dispense um belo BI, um belo plano de indicadores. Hoje já existe essa tecnologia, ela vem vindo, esses dados e tudo mais, tem em profusão. Hoje a disponibilidade está cada vez maior. A gente não precisa inventar muita coisa, né? Eu acho que precisa voltar um pouco para o básico e olhar. E acrescentando conforme vem. Eu não imaginava, teve um dia que eu peguei o Uber, por exemplo, e tive que parar na casa da minha cunhada, que fica 2 quarteirões da minha casa. Aí eu tive que refazer toda a minha viagem, porque o cara falou, não, o aplicativo não aceita, porque eu tenho um caminho a percorrer. Se eu sair desse caminho, eu vou ter problema. Então, você coloca aí que eu vou ter que dar uma parada. Tive que refazer a viagem, porque eu não entendi, não sabia disso, não é que eu não entendi, até entendi e achei legal, eu achei ótimo, né? Porque isso daí implica em segurança. Ou seja, hoje já existe toda uma tecnologia que pode ser aplicada. De qualquer maneira, tem que voltar ao básico. É o que a gente estava discutindo aqui, o que o Bruno também falou. A tecnologia existe, ela vai vir, vem vindo, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar, mas eu acho que tem que parar e pensar no básico. Voltar àquilo que eu falei no início, é fazer uma análise
do processo de cada etapa do transporte. E tanto o marítimo, aéreo, rodoviário, ele tem as 5 etapas: coleta, consolidação, transferência, desconsolidação e entrega. O transporte é Isso não isso. muda, né? Isso, graças a Deus, não, vai mudar só quando inventarem, o teletransporte. Aí vai mudar. E eu, quando eu tinha minha transportadora, a minha maior invenção tecnológica queria só emitir a nota e mandar para o cliente, a nota fiscal, sem ter que transportar nada. Esse seria o mundo ideal para o Maravilhoso, né? transportador. Tem os que dizem que sonhar não paga imposto, né, Álvaro? Exatamente. Aí eu costumo acrescentar assim, ainda não paga imposto. Ainda não paga. Vai ter o imposto sobre teletransferência. Vai ter. E assim, acho que você puxou o tema, claro, que é a inteligência artificial e o poder transformador dela, né, que a gente ainda está descobrindo, né? Cada dia uma nova surpresa, mas que está muito no contexto de 2026, a inteligência artificial para o mundo corporativo, né? Porque nós, assim como o tracking em tempo real chegou primeiro para o consumidor do hambúrguer, o IA também chegou primeiro para o consumidor, pessoa física, no formato do IA generativo, digo, né? No formato de informação amplamente disponível na internet. Mas ela tem pouco valor para a empresa, porque a empresa justamente ela vive do seu contexto do negócio, né? Aí eu acho que a relevância dos dados ainda aumenta, muita gente ainda não fez esse link, né? Se você não tiver bons dados, você não vai conseguir dar contexto do teu negócio para a IA, e aí você nunca vai tirar proveito do poder da IA se você não cuidar primeiro de ter uma boa engenharia de dados e trazer isso para um lugar comum, entregar para a IA uma boa matéria-prima para ela processar e te dar os insights necessários, né? Então, dados está em tudo. Senhores, chegamos ao nosso tempo regulamentar. Vamos às considerações finais. Léo, quer fazer mais algum comentário? Eu fico muito agradecido aí pelas contribuições do Álvaro e do Bruno, né? Muito enriquecedoras ouvir essa experiência aí desde o Antigo Testamento até a atualidade. Você de forma muito sábia. Alex, você puxou aí também o tema do futuro e que bom, né, que você falou em 2026, que está aí próximo, porque se você pedisse algo para 2030, provavelmente todo mundo sairia correndo, né, porque hoje em dia é difícil de olhar tão longe. Muito, muito bacana, só tenho a agradecer a todos, espero que nossos ouvintes também tenham gostado e aproveitado aí dessa enxurrada de conhecimento e de experiências. Muito obrigado. Legal. Bruno, palavras finais aí para a nossa audiência. Legal. Acho que quando a gente fala de futuro, eu faço uma analogia. Lembra do CD, do MD e do DVD? Aquela evolução que teve, né? Uhum. Eu fico pensando assim, né? Quantas empresas foram criadas para fazer a questão do MD, né? De entendimento, de estudo, cursos, inclusive, em relação de como que fazia a manutenção disso, como se usava o MD. E daqui a pouco, um curto tempo depois, chega o DVD e poucas pessoas falam do MD, foi aquela mídia intermediária. Então, a inteligência artificial, a gente não sabe o que vai acontecer. Inclusive, a gente tem mais empresas orientadas a dados de uma forma mais fluida, né? Pode ser que aconteça. Mas a gente tem que criar o presente também, a gente tem que entregar resultado no presente, a gente tem que entregar performance no presente. Então, voltando para o que o Álvaro falou, a gente tem que pensar em 2026, tem que fechar bem 2025, né? Isso mesmo. Então, fazer os experimentos com inteligência artificial, sim, e também não esquecer do presente, porque no presente a gente ainda precisa de um salto muito grande em relação à governança de dados, organização de dados, disponibilização de dados, e contem aí, né, com a gente também para bater esse papo, né, Léo? Tanto a Super BI quanto a consultoria do Álvaro também, em relação a quais são as melhores práticas também, as melhores soluções. Estamos dispostos, quem estiver ouvindo, vendo a gente aí, se quiser bater um papo, entra no LinkedIn ali, puxa a gente para bater um papo, a gente está super à disposição também, e de enriquecer, né? Como dizer, todo mundo aqui é aprendiz, né? E enriquecer também com o pensamento diferente, o que se converge, enfim.
a gente está aqui para trocar ideias e disseminar também conhecimento e aprender com ele. Obrigado pelo convite. Opa, um prazer. Valeu. Legal. Álvaro, suas considerações finais. Eu agradeço imensamente aí o convite e imensamente ter participado. Foi extremamente prazeroso participar dessa conversa, né? É como se fosse efetivamente uma conversa numa mesa de bar. E, obviamente, com água mineral sempre mais legal. Segunda-feira. Ainda mais nessa época de metanol, não dá para brincar. Né? Então, mas foi muito prazeroso. Me fez trazer aqui várias memórias, né? Inclusive essa última fala aqui do Bruno, que ele falou de CD, de DVD, né? Eu já fui da época até bem anterior, já fui da fita cassete, depois, que o negócio era feito em pilha cassete. Só para ter uma ideia, quando eu entrei na universidade, na Unicamp, aqui em São Paulo, em Campinas, ela tinha 2 computadores, um IBM 360 e um IBM 1114, que, se somado, eu acho que não dava 1/1000 do que a gente tem hoje aqui no celular. Então, a coisa foi... Por isso que eu falo, por isso que eu brinquei aqui. A minha vantagem é que eu vivi e participei de tudo isso. Então, ainda continuo vivo e continuo com gás para tentar ver tudo isso. Eu acho que a gente tem aí... Aprendendo sempre, né, Álvaro? Aprendendo sempre. Exatamente, e evoluindo. Então, eu acho que essa conversa foi muito boa, uma troca de experiência, uma troca de conhecimentos extremamente valiosa. Né? E a gente estamos à disposição aí, só nos encontrar, a gente pode bater papo, pode trocar mais experiência e pode ajudar aí na estruturação de alguns processos e tudo mais. Agradeço muito aí, Léo, Alex, e agradeço a companhia do Bruno aí, muito boa. O Bruno é um pouco meu ídolo, porque ele tem uma formação bem técnica que eu acho legal e que eu sempre persegui também. Tá? Eu que aprendi muito. Então, sensacional, senhores. Muito obrigado. Né? Meu ídolo também, porque lá na minha certidão de nascimento é escrito Leonardo, né? Aí, conhecendo o Da Vinci, poxa, é uma dupla formidável, não é? Obra-prima, né? Obra-prima. Boa, gostei. Maravilha, senhora. Muito obrigado. Legal, vamos repetir essa nossa mesa e ter mais, porque assunto não falta, né? Com certeza não. Vamos repetir com certeza, vamos encontrar mais, e os dados de vocês também vão estar disponíveis aí para quem tiver na nossa audiência, tiver gostado do papo e quiser acrescentar, orientar, né, dar continuidade à discussão, a gente pode falar em outros fóruns também juntos, tá bom? Espero de vocês. Valeu, Bruno. Valeu, Álvaro. Até a próxima. Obrigado. Até. Léo, bacana. Mais uma missão cumprida aí. Isso aí. Entregando bom conteúdo. Nós com certeza. Nossos convidados, hein? Com certeza. Não, convidados sensacionais e parabéns também pela condução. Foi precisa, legal, maravilhosa. Valeu. Foi bem divertido. Um grande abraço para todos. Boa noite, pessoal. Boa. Até mais. Tchau, tchau.